Olá meninos e meninas, boys and girls, estamos aqui para falar sobre Aguada de Nanquim no Clip Studio Paint. Vem comigo! E hoje vamos brincar de um jeito diferente. Eu quero fazer uma aguada de nanquim. Não sei se vocês estão familiarizados, mas eu vou usar o Watercolor Brush, que é nativo do Clip Studio, e vou usar dentro do Watercolor Brush o Dense Watercolor, que é uma aquarela densa, ou seja, com muita tinta. É porque você pode usar aquarela com pouca tinta, que é o caso aqui, para ela ficar mais densa e preservar mais a cor, ou você pode fazer uma aguada maior e aí ela vai ficar bem fraquinha, bem lisinha. Como eu quero simular uma aguada de nanquim, que é uma tinta densa, mais forte, e quando você mistura com água, você pode dosar a quantidade de água que você quer, mais água, ela vai ficar mais clara, e você pode dar várias passadas para ir fazendo um efeito de gradiente, de degradê, ou usar menos água para ela ficar mais escura, e aí você tem uma proximidade do preto muito maior. No caso aqui, eu quero fazer com que ela esteja no meio do caminho, um meio termo. Eu quero que ela saia do branco até chegar no preto, não preto absoluto, porque eu quero que a linha se sobressaia, mas eu quero que ele preserve aquela coisinha de espalhar a água no veio do papel. E para esse efeito eu vou usar o Running Color Edge Watercolor, que ele tem umas farpinhas no final, ele vai complementar o meu brush anterior. E com isso assim ele vai fazendo meio que uma espalhação, nem sei se existe, mas vai espalhando um pouco mais os edges, o limiar da tinta. E aí você começa a brincadeira, porque aí você tem dois brushes, um para fazer a área mais sólida e mais densa, e outro para fazer a parte mais suavezinha, que tem uma ramificação um pouco maior. E eu ainda vou colocar um mixador no final disso tudo, que é para poder fazer a parte do que seria a aguada propriamente dito, porque até agora a gente está brincando com coisas que são lamacentas, a gente chama de mug, é lamacento mesmo, né? O nome não é muito bonito não, mas o efeito é maravilhoso. E a parte de textura do papel, que na verdade esse edge é meio que para isso, para simular um pouco da textura do papel, essa coisa da água escorrendo por dentro das tramas do papel. E fica maravilhoso, né? Olha só. E agora que vem o Wet Blender. E ele é que vai fazer a mágica acontecer, porque ele vai pegar toda aquela mugtude, toda aquela lamacentagem e vai fazer o degradê e vai espalhar. Ele é como se ele fosse um mixer, um blender. Quando você compra aquelas canetinhas tal, essas canetinhas caras que tem um mixador, é exatamente isso, que ele pega uma cor e uma outra cor e funde no meio do caminho. Algumas delas são feitas à base de álcool, então elas derretem a tinta e vão espalhando uma para outra. No caso eu quero espalhar do preto, ou no caso do cinza lamacento, para o branco. Isso vai fazer com que ele pareça que está escorrendo a água da parte densa e espalhando para a parte que está aquosa. Que essa que é a magia do nanquim, né? Porque o nanquim ele é meio impermeável à água. Quando ele seca, ele fica impermeável à água. Mas ele vai derretendo tudo que foi impregnado de nanquim, fazendo esse cinzazinho maravilhoso que vai fazendo o detalhe acontecer. E seguindo a simulação de técnicas antigas, eu vou pegar a G-Pen, que é um outro brush que eu gosto pra caramba para desenhar. Ele simula o bico de pena. Vou pegar a tinta branca e vou pintar como se fosse um guache, que é exatamente o que a gente fazia quando estava trabalhando com nanquim, trabalhando com aguada de nanquim, e até mesmo quando está colorindo de forma geral. Quando a gente quer limpar para um papel branco, a gente usa o guache. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar ele para separar os edges, ou seja, as pontas, como se fosse o ring light, aquela luz que vem cortante, bonita, numa luz forte, como se fosse do sol e tal, e que dá essa tridimensionalidade e limpa bem o desenho. E para essa energia que sai da mão dele, que é como se fosse uma massa, uma marreta, ela vai trabalhar bem como se fosse o efeito de transparência do objeto, como se fosse o Fresnel, o efeito Fresnel do objeto. Isso vai trazer uma vida muito maior para o desenho, vai limpar inclusive as imperfeições que tem dentro de cada
parte do line art. Inclusive eu estou fazendo esse efeito por cima do line art, que é justamente para poder limpar tudo que está ali em excesso, fazendo um brilho maior, fazendo uma incidência de luz maior, e isso vai ajudar a fazer com que o desenho fique mais fácil de ler, melhorando assim os focos de luz, inclusive pensando em sombra para poder recortar para a luz, que é uma parte importante, como se eu estivesse raspando um papel, que isso é uma outra técnica que a gente fazia com papel Scholler. Enfim, mas isso fica para um outro dia, é uma outra técnica dos antigos, que dá um efeito maravilhoso. Inclusive essas notas e moedas, em geral, eram feitas com essa técnica do Scholler, mas fica para um outro vídeo. E aí eu vou limpando, inclusive esses edgezinhos, para poder fazer um grosso e fino nas linhas que pode ter escapado, fazer uns efeitozinhos de incidência de luz aqui embaixo da bota, que afinal inicialmente não tinha, e eu vou refinando cada coisa que tem, e vou vendo o que dá para fazer para pintar mais também, né? De repente aqui no lábio, vale a pena fazer um lábio mais grosso aqui, uma incidência de lábio, já que ele é um personagem negro, e aí eu pego o Wet Bleed e vou passando por cima para fazer a aguada de nanquim. A aguada de nanquim é o que há, cara. São 3 brushes que não são complexos de usar, um para fazer a parte de muito mug, o outro para fazer as ranhuras e o outro para fazer o bleed. Olha o resultado maravilhoso. Eu curti. O que você achou? Escreve aqui no comentário. Eu espero que você tenha curtido. Eu fazia muito isso no nanquim de verdade, assim, aguada de nanquim. E eu achei um efeito maravilhoso. Espero que você tenha curtido também. E te vejo no próximo vídeo de Clip Studio Paint. Peace!